boa noite, graça e paz. Nós louvamos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de podermos estar ministrando a palavra do Senhor nesse momento. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para acompanhar a leitura do texto que estaremos tomando como base para a meditação na santa palavra do Senhor nessa noite. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32, é o texto que nós estaremos lendo. E eu convido você a acompanhar a leitura juntamente conosco aí com a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e preciosa palavra. Nós queremos compartilhar tanto esse texto de Lucas 17, 32, como o contexto da história da mulher de Ló. Esse contexto está em Gênesis capítulo 19, você pode aí marcar na sua Bíblia para você fazer o acompanhamento, para ler o texto sagrado e compreender melhor essa história. Como base para nossa meditação na santa palavra do Senhor, iremos trabalhar o tema, o perigo de olhar para trás. Vamos pensar, vamos meditar nas sagradas escrituras. A história da mulher de Ló é uma história que traz a nós muitas lições valiosas. E a ênfase de Lucas 17, 32, nas palavras do Senhor Jesus, nos levam a refletir não em bons exemplos a serem lembrados, não em uma história de vida a ser imitada, a ser copiada e a ser de fato lembrada por mim e por você como algo positivo. Mas a história da mulher de Ló, a expressão a qual é utilizada por Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, era como uma palavra de advertência. Para nós também hoje na atualidade essa palavra é uma palavra de advertência por conta do juízo iminente que está às portas. E a trajetória da vida da mulher de Ló é algo no qual nós queremos nos deter para a nossa edificação na palavra do Senhor nessa noite. A tradição judaica, ela traz duas possibilidades de nomes, os quais um deles poderia ter sido o nome dessa mulher. A Bíblia não menciona o nome dela, mas a tradição judaica menciona tanto Edite como Ado. Então são esses dois nomes possíveis que tenha sido um deles o nome daquela mulher, qual a Bíblia Sagrada registra como a mulher de Ló. A ênfase de transição que nós queremos utilizar como tema para nossa meditação é justamente isso, refletindo sobre o perigo de olhar para trás, sobre o perigo de desobedecer uma ordem direta da parte do Senhor nosso Deus. A mulher de Ló, ela nos faz refletir sobre a ideia de olhar para trás no sentido de desobediência a Deus, dentro de alguns aspectos que a Bíblia Sagrada nos apresenta, que a Bíblia Sagrada nos transmite. Eu quero destacar aqui, antes de nós entrarmos diretamente no texto e na história da mulher de Ló, algumas particularidades muito importantes que também cabem dentro desse contexto e nos fazem compreender melhor ainda aquilo que nós iremos discorrer sobre a mulher de Ló nessa noite. O primeiro destaque que eu quero fazer com referência ao olhar para trás é o autor aos Hebreus capítulo 12, verso 1 e 12, onde o autor aos Hebreus ele nos fala para olharmos para a direção correta. Ele diz para nós corrermos a corrida que nos está proposta com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Então nós somos aqui desafiados, somos convocados, somos ordenados a olhar para frente, a manter o nosso foco no autor e consumador da nossa fé. É o que o autor aos Hebreus está destacando. Não olhar para trás. Essa é a ideia. Um outro destaque que quero fazer é que quando Pedro está andando sobre as águas, registrado pelos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, Pedro ele vai andando sobre as águas até o encontro do Mestre, mas de repente Pedro ele começa a observar
a força do vento, começa a observar as águas que estão ao seu redor e ele começa a tirar a visão de onde ela deveria permanecer. Ele tira os olhos da direção certa e ele começa a olhar para as dificuldades, para os problemas. Ele começa a olhar para aquilo que estava ao seu redor, ao invés de manter o seu olhar fixo em Jesus. E por fazer isso, Pedro ele começa a afundar. Um outro destaque que eu quero fazer com relação a esse olhar para trás é justamente ao povo hebreu. O povo hebreu, eles saem da terra do Egito. Moisés é o líder, quem conduz, segundo a vontade de Deus. E aquele povo ali, ele simplesmente agora começa lá naquela situação no deserto, começa a viver uma espécie de saudosismo, culto ao passado. Eles começam a falar de uma forma, a apresentar uma saudade de forma absurda daquilo que eles tinham no Egito, as cebolas do Egito, aquilo que eles desfrutavam no Egito. Eles começam a falar com saudade do Egito. Eles começam a voltar o seu olhar para trás. Queridos, um último destaque que eu quero fazer vem da parte direta do Senhor Jesus, onde ele mesmo vai nos dizer o seguinte: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, pois se olhar para trás, logicamente, ele não está apto para o reino de Deus. Então, com esses destaques que a Bíblia Sagrada nos faz refletir, eu quero convidar você a mergulharmos na história da vida dessa mulher. A Bíblia diz que essa mulher, ela era casada com Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E para poder refrescar um pouco a sua memória, vou lembrá-lo do que Ló tinha a desfrutar no sentido de propriedade, no sentido de riqueza, no sentido de bens. Ele chegara a alcançar uma prosperidade tão boa que não tinha mais possibilidade de estar convivendo com o seu tio Abraão. Então os servos de Ló com os servos de Abraão começaram a brigar entre si. E por conta desse problema, por conta de posses, de uma situação delicada dos seus servos, eles resolveram se separar. Então Abraão disse para Ló escolher para onde ele fosse. Se ele fosse para a direita, Abraão ia para a esquerda. Então a direção que Ló tomasse, Abraão ele ia na direção contrária. E Ló então ele escolhe ali as campinas verdejantes, aquele lugar na qual a sua visão compreendeu que era um lugar realmente abençoado, um lugar que iria fazer com que ele prosperasse ainda mais. Abraão ele toma a direção oposta e Ló ele vai para lá, justamente para aquele lugar o qual era Sodoma, aquela região entre a cidade de Sodoma e Gomorra. É justamente ali em Sodoma que Ló ele vai fixar a sua residência. Querido, Ló, por ser sobrinho de Abraão, ele vai desfrutar da intercessão do seu tio. Deus já havia decretado que a cidade haveria de ser destruída. Tanto Sodoma como Gomorra seriam destruídas. E o anjo do Senhor vai até Abraão. Os 3 anjos eles chegam a Abraão para dar um aviso. Mas uma coisa bem peculiar, porque dentre os anjos, 2 eram anjos e 1 era o próprio Deus. Uma manifestação de teofania. Teofania é uma manifestação de Deus em forma corpórea, em forma humana. Então, ali, o que vai acontecer? Depois que os 3 falam com Abraão, e Abraão ali intercede para que Deus não destruísse as cidades, que Deus poupasse-as. Dentro dessa trajetória, Deus fica e os 2 anjos vão em direção às cidades. Eles vão com uma palavra de destruição. Eles vão com a missão de destruir Sodoma e Gomorra,
porque o pecado daquelas cidades havia chegado ao ápice, a um ponto tão extremo qual não dava para Deus continuar deixando a sua misericórdia ali para com os moradores de Sodoma e de Gomorra. Então, os anjos vão à cidade para avisar Ló, para que Ló pudesse sair daquela cidade com a sua família. Muito bem, irmão. A Bíblia Sagrada registra que Ló, ele estava na entrada da cidade. E quando ele avista aqueles homens, Ló ali se prostra, Ló recebe aqueles homens e leva-os, convida-os para a sua casa. Ali ele faz aquilo que é costumeiro das práticas, da cultura do seu povo, no sentido de hospedagem, e a palavra de Deus registra em Gênesis 19 que os moradores de Sodoma, eles cercaram a casa de Ló e pediram para que Ló colocasse os dois viajantes para fora, para que eles, os moradores, tanto os jovens como os mais velhos, pudessem agarrá-los, agarrando os mensageiros, tivessem coito sexual com eles. Porque, querido, a promiscuidade ela era tão intensa, chegaram a um ponto tão alto no meio dos moradores de Sodoma, de Gomorra, que já não havia mais o prazer tão somente no ato sexual, no sentido heterossexual. O prazer agora era desfrutar do relacionamento homossexual. A expressão Sodoma ou sodomia, ela vem justamente dessa ideia, o coito sexual anal. E aqui nós vamos ver o tamanho da imoralidade que havia dentre os moradores de Sodoma, querendo abusar sexualmente dos viajantes, dos estrangeiros, pois assim era como eles conseguiam vê-los. Mas na verdade, querido, dentro da cultura e do costume que Ló tinha, Ló vai dizer-lhes o seguinte: não façam isso, pois eles estão debaixo dos meus cuidados, eu os estou hospedando. E dentro da cultura, das leis do seu povo, ali na trajetória do que Ló já vivenciava, era responsabilidade daquele que hospedava zelar pela integridade física, para que não houvesse dano algum para com aqueles que estavam sendo hóspedes ali na sua casa. Então eles estavam debaixo do cuidado de Ló. Ló era o responsável por eles. E ali, querido, o que é que a gente vai observar conforme o texto sagrado vai nos ensinar? A gente vai perceber que Ló vai dizer-lhes o seguinte: olha, eu tenho 2 filhas, elas são virgens, vou colocá-las para fora e vocês podem fazer o que quiserem com elas. Para você entender, a imoralidade era tão grande, mas tão grande em Sodoma, que eles rejeitam e ainda utilizam de seguinte expressão: tu, porventura, vai querer dar ordens no meio de nós? Tu, pois, és um estrangeiro. Então, eles queriam ter relações, queriam ter coito sexual com os estrangeiros, dentro de um sentido anal. Desprezam, não querem as filhas virgens de Ló, pois querem abusar dos viajantes, dos estrangeiros. E é nessa hora, querido, que a Bíblia Sagrada registra, ainda em Gênesis 19, que nessa ocasião, os 2 homens, os anjos do Senhor, eles simplesmente estendem a mão e toma todos aqueles que estavam ali de cegueira, de tal forma que ficaram cegos e não conseguiam encontrar a porta, não conseguiam encontrar o acesso à casa de Ló. Tudo isso está registrado em Gênesis capítulo 19, você pode ler. É dentro desse contexto que nós vamos observar que a palavra vem no sentido de misericórdia, de livramento para Ló, Ló e sua família. E aqui o anjo do Senhor, ele diz a Ló que vai levá-lo para fora e que é para ele sair. A palavra de ordem é essa: não olhem para trás.
Ló vai até os seus futuros genros, pois as suas duas filhas estavam noivas e poderiam se casar, mas eles simplesmente achavam que Ló estava gracejando deles, estava com brincadeiras, quando Ló avisa a eles que haveria uma destruição, que haveria o juízo de Deus e que a cidade seria destruída. Eles não atendem a fala, a orientação, a palavra de Ló. O que acontece? Ló então pega as suas duas filhas, pega a sua mulher e ali com os mensageiros do Senhor eles saem daquela cidade. Eles saem daquele lugar. E somente quando eles estivessem longe é que os anjos eles iriam executar a ordem. Somente nesse momento o Senhor iria trazer juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Querido, muito bem. Vamos agora tirar algumas lições. Vamos extrair algumas lições essas valiosas que nós podemos aprender na vida daquela mulher. A mulher de Ló, ela vai nos ensinar algumas coisas muito interessantes que devem merecer toda a nossa atenção. A primeira coisa que eu quero destacar para nossa reflexão, para nossa meditação na palavra do Senhor, é que aquela mulher, ela tinha o seu coração, ou seja, o seu tesouro em Sodoma. O coração daquela mulher estava em Sodoma. Lá era onde estava o seu tesouro. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 6, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E o coração daquela mulher estava naquilo que ela possuía. Ló era um homem de posse. Era um homem que tinha uma estrutura bem. E aqui nós vamos observar que aquela mulher, ela tinha com certeza um apego aos bens materiais. A estrutura financeira que Ló possuía, e logicamente, automaticamente ela com suas filhas. Queridos, a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, para buscarmos o Senhor com prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de ordem para nossas vidas. Aquela mulher, ela não buscou de forma alguma aproveitar e desfrutar daquilo que Deus estava oferecendo ali. Ela faz uma comparação entre o peso de ficar e continuar desfrutando do que ela tinha, ou ir e obedecer à palavra e à ordem de Deus, seguindo o seu esposo juntamente com as suas filhas. Aquela mulher, ela tinha o seu coração totalmente entrelaçado àquilo que ela possuía lá em Sodoma. Às vezes status, posição privilegiada, financeiramente falando. Aquela mulher, ela tinha ali algo que muito lhe atraía, algo que lhe prendia a atenção, algo que fazia com que ela não quisesse sair dali da cidade de Sodoma. E isso vai ficar muito claro e evidente no momento em que essa mulher, ao invés de obedecer a Deus, ela resolve desobedecer a ordem de Deus. Ao invés de não olhar para trás e sim continuar andando, olhando para frente, ela resolve olhar para trás. Ela resolve desobedecer a Deus. Querido, você abriria mão de tudo para seguir em frente? Para aquilo que Deus tem para você e para sua família? Ou você teria o seu coração entrelaçado àquilo que você possui? Como você age diante disso? Você simplesmente seguiria a palavra, a ordem de Deus? Ou você iria preferir desfrutar daquilo que era material, daquilo que você possuía, colocando Deus e a palavra dele como segundo plano na sua vida, dando descrédito à palavra do Senhor? Infelizmente, muitas pessoas não têm se atentado para o que Jesus está dizendo em Lucas 17:32.
Muitos não estão se lembrando da mulher de Ló. E continuam se apegando aos bens, às riquezas, às coisas materiais desse mundo. Colocando de lado a palavra de Deus, colocando de lado a ordem de Deus para olharmos para frente, para focarmos nas coisas que realmente são da parte de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Colossenses 3, verso 1: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, o Senhor. Querido, nós precisamos manter o nosso foco em Deus. A palavra de Deus no autor aos Hebreus, capítulo 11, ali a galeria da fé, nos ensina algo fantástico. Que ali Abraão ele faz uma descrição dizendo: nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós estamos aqui apenas de passagem. Nós aguardamos, nós anseiamos uma cidade edificada não por mãos humanas, mas por Deus, o arquiteto do universo. Queridos, nós não podemos de forma alguma deixar entrelaçado o nosso coração às coisas concernentes a esse mundo, para que elas possam nos prender, para que elas possam ocupar o trono do nosso coração, ao invés de deixarmos Deus ocupar o lugar central da nossa vida. Essa mulher, ela tinha o coração entrelaçado às riquezas. E isso foi um dos fatores fundamentais que fizeram com que aquela mulher, ela resolvesse, ao invés de obedecer a Deus, ela resolve olhar para trás. Esse olhar para trás, ele implica em uma desobediência. Ele nos faz perceber que aquela mulher, ela desobedece ao Senhor. O segundo destaque que eu quero fazer é que essa mulher, ela era uma mulher curiosa. Ela era uma mulher curiosa. Ela tinha que andar com o seu esposo e com as suas filhas, olhando para frente, entendendo que aquilo que estava para trás era passado, que aquilo que estava para trás não poderia de forma alguma ser aquilo que ocupava espaço no coração dela. Era necessário que ela colocasse em prática a palavra de Deus, que ela desse crédito ao Senhor. Mas aquela mulher, ela demonstra uma curiosidade ao olhar para trás, para poder ver o que estaria acontecendo. Talvez ela não acreditou de uma forma realmente convicta de que o juízo de Deus estava vindo sobre aquelas cidades. Talvez ela queria olhar para ver se realmente a cidade ia ser destruída, como a cidade ia ser destruída. Ela talvez queria ver o espetáculo, como era para ela, talvez poderia ser um espetáculo. Ela queria ver algo que não era para ela ver. Ela era uma mulher curiosa. Existe uma expressão popular muito conhecida, um provérbio popular que diz: a curiosidade matou o gato. Mas, querido, a curiosidade, ela só existe no sentido para negatividade? Eu digo a você que não. A curiosidade para o mal é justamente aquilo que nós estamos observando aqui. Mas existe uma curiosidade que é positiva. Existem muitas pessoas curiosas, e eu pergunto a você, você é o tipo de pessoa curiosa? Curiosa para as coisas que são bem? Você é o tipo de pessoa curiosa que vê alguém fazendo um trabalho, desenvolvendo uma tarefa, e fica ali só observando, tentando aprender, analisando detalhadamente para ver se depois de ter visto, avaliado, você vai poder fazer igual? É necessário sermos curiosos no sentido bom da palavra, para o que é bom, para o que vai trazer proveito para a nossa vida. Mas aquela mulher, ela apresentava uma curiosidade que não era para o bem. Uma curiosidade que fez com que ela fosse transformada em uma estátua de sal. Justamente por causa da desobediência dela. Por permitir que os prazeres, que as riquezas, que aquilo que ela tinha e usufruía em Sodoma, no meio daquela promiscuidade, daquela imundície, daquela imoralidade,
o coração dela entrelaçado lá fez com que ela, por ser uma mulher curiosa, olhasse para trás. E o resultado foi tornar-se uma estátua de sal. Querido, tente imaginar isso. Automaticamente, quando aquela mulher desobedece, ela é transformada em uma estátua de sal. Eu pergunto a você, o que você tem olhado que Deus tem lhe proibido? Ah, pastor, mas foi só uma olhadinha. Eu só dei uma olhada, ó. Foi rápido. O que você tem olhado que Deus tem te proibido? Talvez apenas um clique no seu celular, no computador. E depois desse clique você dá outro e vai avançando e vai mergulhando em um mundo de imoralidade, em um mundo pornográfico, em um mundo realmente que não é aquilo que Deus quer que você mantenha os seus olhos. A palavra do Senhor diz em Lucas 11:34 que a candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Reflita sobre isso. Onde estão focados os teus olhos? Qual tem sido o alvo ou os alvos do teu olhar? Aquela mulher, ela volta, ela vira, ela direciona o seu olhar desobediente para aquilo que não era para ela olhar. A curiosidade dessa mulher, no aspecto para o mal, ela está justamente aqui. É uma curiosidade baseada numa simples olhadinha. Só uma olhada, não vai acontecer nada. Eu só vou fazer isso, pastor. Eu só vou fazer aquilo. E é nesse momento que o juízo de Deus, ele vem. Aquela mulher, ela simplesmente, por ser uma pessoa curiosa, ela não avançou. Porque o juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra, uma ramificação, podemos dizer assim, daquilo que estava ali destruindo Sodoma e Gomorra, volta-se em direção àquela mulher e a atinge no momento exato em que ela olha para trás. Querido, eu fico pensando, já vi tantas imagens, e fico tentando imaginar, dentro de um aspecto de Hollywood, como seria esse momento, feito no cinema, com tanta tecnologia que nós temos hoje. Aquela mulher, ao olhar, no mesmo momento, automaticamente ela vai se transformando em uma estátua de sal. O juízo de Deus alcança e atinge aquela mulher desobediente e curiosa. O terceiro destaque que eu quero fazer para a nossa edificação, como Jesus aqui nos adverte, lembrai-vos da mulher de Ló. É que ao olhar aquela mulher para trás, ela revela o desprezo pelo livramento que Deus havia dado a toda a sua família. O olhar para trás significa não obedecer o olhar para frente. Ou seja, uma ordem de Deus, muito simples. O olhar para trás significa simplesmente o deixar de olhar para frente, para onde Deus nos mandou olhar. O olhar para trás significa desobedecer o olhar para frente. O manter o foco naquilo que Deus nos mandou manter o nosso foco, o nosso olhar. Amado irmão, aquela mulher, ela tinha ali a oportunidade de desfrutar do livramento de Deus. Livramento esse que estava vindo sobre o povo. Um povo promíscuo, um povo imoral, um povo que estava simplesmente desfrutando daquilo que eles haviam plantado. Plantaram na carne e estavam colhendo na carne do juízo da parte de Deus. E Deus havia poupado Ló, o marido daquela mulher, as filhas daquela mulher. Mas aquela mulher, ela não aceita, ela não recebe.
ela despreza, ela menospreza o livramento, a misericórdia de Deus para com ela e toda a sua família. Aquela mulher, ela nos faz refletir sobre muitas pessoas hoje, as quais têm diante de si a oportunidade de abraçar e de desfrutar da misericórdia e do perdão de Deus, mas simplesmente viram as costas para Deus em desobediência, preferem olhar para aquilo que o mundo tem a lhes oferecer, preferem olhar para aquilo que eles têm lá atrás, vivendo na imundície do pecado, do que olhar para frente, para o que Deus apresenta, para uma santidade, para uma vida transformada. O prazer pelo ato sexual anal era algo realmente que descrevia os sodomitas. A imoralidade era algo tão intenso dentro de Sodoma, que eu fico sempre a pensar quando leio esse texto, olhando para mídias sociais, olhando para o que os jornais apresentam, de tanta imundícia e tanta imoralidade que se vê nos dias atuais. Imoralidades essas até mesmo dentro do período do Império Romano, dentre imperadores como o próprio Calígula, em momentos de imoralidade absurda. E eu fico às vezes refletindo porque Sodoma e Gomorra foram destruídas, e muitas vezes eu reflito porque que hoje, dentro desses movimentos imorais que a gente tem visto por aí na mídia, não há uma destruição no sentido de juízo como foi Sodoma e Gomorra. Querido, então eu fico a compreender que a imoralidade naquele ponto, realmente naquelas cidades, era algo muito extremo, muito além. E o juízo de Deus para aquele povo, ele não alcança Ló com a sua família, porque a misericórdia do Senhor vem sobre a família de Ló. Mas aquela mulher, a mulher de Ló, ela resolve virar as costas para Deus. Ela resolve desprezar a palavra que vem da parte de Deus, como advertência para que ela fosse com o seu marido e suas filhas. A palavra do Senhor diz em Filipenses 3, 13 e 14: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É o que Paulo registra ali aos Filipenses. Isso me faz refletir, amado irmão, que essa mulher, ela colocou em medida, em uma balança. Ela coloca em uma balança para poder calcular o peso, para ver qual lado ela iria seguir. De um lado ela tem a misericórdia, o perdão, o amor de Deus. Do outro lado, ela tem os prazeres transitórios desse mundo. O pecado, a imoralidade, viver no meio de um povo para desfrutar do juízo de Deus. Viver uma vida mergulhada lá atrás. E o que ganha para essa mulher é o pecado, é a imoralidade, é viver nas riquezas, nos prazeres, na imundície que Sodoma lhe oferecia. E agora eu quero me direcionar a você. Eu quero a sua atenção e quero lhe perguntar: aonde está o teu coração? Você lembra da mulher de Ló? Pois Jesus, ele disse para nós fazermos isso, lembrarmos da mulher de Ló. Como você está? Você é o tipo de pessoa que olha para trás? Ou você permanece focado, olhando para o autor e consumador da nossa fé? Querido, que Deus ele te abençoe, que Deus te guarde, e que nós possamos estar atentos a essa palavra de advertência que vem da parte do Senhor nosso Deus. Que nós possamos guardar essa palavra na nossa vida e que ela possa continuar abençoando a cada um de nós. Eu quero orar por você, quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai Santo, Pai bendito, eu louvo e exalto o teu nome. Rendo graças ao Senhor pelo teu amor e teu cuidado para com as nossas vidas. Te peço que o Senhor abençoe e fortaleça cada pessoa que ouve essa palavra
e que possamos estar atentos, Pai amado, a cada detalhe daquilo que foi, meu Pai, aqui ministrado na Tua santa e preciosa palavra. Que possamos ficar atentos, Pai eterno, com essa questão do olhar para trás, de, ó Deus, nos entrelaçarmos com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que ficou no passado, na imoralidade, na promiscuidade. Que nós possamos, meu Pai, ó Deus, nos afastar de uma curiosidade, os nossos olhos daquilo que não edifica. Que nós possamos, Pai eterno, nos afastar daquilo que não agrada ao Teu coração. E que nós possamos a cada dia aprender a valorizar, Pai eterno, a Tua misericórdia, o Teu amor estendido através do Teu perdão para com as nossas vidas. Que é capaz de nos fazer a continuar a olhar para frente e jamais olhar para trás, com o desejo naquilo que ficou para trás. Abençoa o Teu povo, fortalece a nossa fé, assim eu oro no nome de Jesus. Amém.